Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Como você já sabe, eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, estou aqui com a Carol Simão, que é sempre lembrada como a melhor participante do nosso podcast, né? Como o Thiago acabou de falar em off pra gente. E como você também já sabe, estamos de novo aqui com o Thiago Moreira, o nosso grande pastor aqui e líder intelectual desse negócio que a gente tenta fazer por aqui. Nossa, eu fiquei agora sem palavras, então só, oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e é isso aí. Olá pessoal, estamos juntos novamente para Gênesis 43, continuando a história de José, que vai nos orientar aí até o final do livro de Gênesis, e tem sido muito gostoso e útil, muito edificante para nós conversar sobre esse personagem das escrituras, né? A gente parou da última vez, assim, num ponto que você fala, ai caramba, eu preciso retomar a história, né? E hoje vai ser pior, eu acho. Pois é. Lendo isso aqui, demora, né, pra gente voltar no Gênesis. A gente costuma fazer a leitura da Bíblia toda ao longo do ano, enfim, demora pra começar a ler de novo o mesmo livro. E eu sempre me esqueço que quando chega nessa parte, ela é de tirar o fôlego e ficar parando é muito difícil, né? E vai assim até o final do livro, né? Eu acho que a pessoa que fez a divisão em capítulos da Bíblia, ela deveria ter o mesmo espírito das pessoas que fazem as séries de hoje em dia. Corta ali e deixa o suspense pro próximo. A gente tá lendo na NVT, agradecemos aí a Mundo Cristão por emprestar pra gente, mas a gente vai fazer uma quebra diferente do que sugere a Bíblia de Estudo dela, tá? A Bíblia de Estudo dela faz uma quebra de temas do 18 pro 19, mas a gente vai fazer a quebra do 14 pro 15, porque a gente entendeu que é um pouco mais interessante pela questão de mudança de cenário. Mas não muda nada, né? Agradecemos também a Maria Lídia por ter emprestado pra gente a trilha que a gente usa de fundo aí. Se você gosta e quer aproveitar e conhecer melhor o trabalho dela, procura pelo álbum Inspiração em 3 Tons. Procura ela aí nas redes sociais e tal, e, enfim, vai ser legal conhecê-la. Tá bom, a gente combinou que o Thiago vai ler a primeira parte, né, Thiago? Isso. Então, vamos lá. Vamos lá. Gênesis 43, então nós vamos ler do verso 1 até o 14. A fome se agravou na terra de Canaã. Quando os cereais que eles haviam trazido do Egito estavam para acabar, Jacó disse a seus filhos: voltem e comprem um pouco mais de mantimento para nós. Judá, porém, respondeu: o homem estava falando sério quando nos advertiu: vocês não me verão novamente se não trouxerem seu irmão. Se o Senhor enviar Benjamim conosco, desceremos e compraremos mais mantimento. Mas, se não deixar Benjamim ir, nós também não iremos. Lembre-se de que o homem disse: vocês não me verão novamente se não trouxerem seu irmão. Por que vocês foram tão cruéis comigo? Lamentou-se Jacó. Por que disseram ao homem que tinha outro irmão? Ele fez uma porção de perguntas sobre nossa família, responderam. Quis saber: seu pai ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós apenas respondemos às perguntas dele. Como poderíamos imaginar que ele diria: tragam seu irmão? Judá disse a seu pai: deixe o rapaz ir comigo e partiremos. Do contrário, todos nós morreremos de fome, e não apenas nós, mas também nossos pequeninos. Garanto pessoalmente a segurança dele. O Senhor pode me responsabilizar se eu não o trouxer de volta. Carregarei a culpa para sempre. Se não tivéssemos perdido todo este tempo, poderíamos ter ido e voltado 2 vezes. Por fim, Jacó, seu pai, lhes disse: se não há outro jeito, pelo menos façam o seguinte: coloquem na bagagem os melhores produtos dessa terra: bálsamo, mel, especiarias e mirra, pistache e amêndoas, e levem de presente para o homem. Levem também o dobro do dinheiro que foi devolvido, pois alguém deve tê-lo colocado nos sacos por engano. Depois peguem seu irmão e voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia quando estiverem diante daquele homem, para que ele liberte Simeão e deixe Benjamim voltar. Mas se devo perder meus filhos, que assim seja.
A gente já tinha cantado a bola aí que a fome ia vir, né? E é legal lembrar, já foi dito no último episódio, mas é legal lembrar que o José sabia que iam ser 7 anos, mas eles não tinham a menor ideia, né? Então, acho que esse plano que o José traçou era sem risco de falhas, no sentido de que, os irmãos vão ter que voltar, não tem jeito. É verdade. José sabia que a extensão ali duraria ainda, a gente não sabe com quanto tempo de fome eles subiram para o Egito, né? Mas certamente eles não tinham a provisão necessária, eles não sabiam desse período de 7 anos, né, de escassez aí de alimento. E chega um momento que não tem mais como, não tem muita alternativa, né? O texto começa narrando que a fome se agravou, literalmente ali o termo se tornou pesada. Então eles tinham alimento para a família ali, né, deles, que envolviam servos também, certamente, que logo vai acabar. Não tem como. E se a gente for pensar no contexto, Thiago, sim, é muito interessante pensar que Deus deixou Jacó, que é a linhagem dos patriarcas aí, no escuro em relação a essa informação. Ele avisou o José que tá longe, mas lembra, ele veio falando com Abraão, ele veio falando com Isaac, ele falou sobre a fome pros dois, né, pro Abraão, pro Isaac, mas ele não deixa o Jacó ficar sabendo, porque, enfim, a gente entende a história como um todo e sabe que é importante ele não saber para ter essas 2 idas, mas isso traz para mim, nos dias de hoje, acho que um princípio interessante, que às vezes, mesmo nós sendo cristãos, enfim, tendo a vida dedicada a Deus e tal, às vezes é do interesse de Deus mostrar pra gente ou revelar de alguma forma alguma coisa, ou por que a gente está sofrendo isso, ou coisas que a gente vai passar, esse tipo de coisa, mas às vezes é importante para a história maior de Deus que a gente sofra em silêncio. E por mais que ele no caso Jacó, né, tenha perguntado, e do nosso lado, por mais que nós às vezes fiquemos, Deus, por que isso está acontecendo? Deus isso, Deus aquilo, o silêncio de Deus não deixa de ser uma resposta no panorama maior. E quando a gente enxerga, a gente tem a desvantagem, a gente já falou sobre isso, de saber o final da história, muitas vezes, e aí a gente perde algumas coisas, mas a gente tem a vantagem também, de ter o global aqui. Jacó não tinha. Nós sabemos que Deus já falou para Abraão lá atrás que o povo seria escravo no Egito por um período. Não sei se especificou no Egito, mas falou que seria escravo por um período. E Deus está conduzindo para isso. Jacó não sabe, José não sabe, mas o povo tem que ir para o Egito para virar escravo, para depois Deus libertar. Tudo isso fazia parte do plano de Deus na própria criação de Israel. Como povo dele, no aprendizado que o povo precisaria para ser povo dele. Então, quando a gente consegue enxergar essa visão mais global que a gente tem ao conhecer as escrituras como um todo, fica muito interessante ver o que Deus está fazendo, mesmo que os personagens principais aqui, né, os patriarcas, Jacó, não saibam o que Deus está fazendo. É verdade. E aí a gente vê que no capítulo anterior, Rúben, que era o filho mais velho, falou que tinham que voltar e que se acontecesse qualquer coisa, Jacó poderia matar os 2 filhos dele. Mas a gente vê aqui que é Judá, né? Que fala, não, a gente precisa ir, pai. E eu me responsabilizo, né? E aí eu fiquei pensando, mas e Rúben? O que aconteceu? Não colou, né? Não sei se ele ainda tava ali com aquela situação lá, que tinha maculado o leito do pai, né, tal. Não sei como é que Jacó via a relação com Rúben, mas quem fala aqui é Judá, né? Sim, nós temos algumas questões aqui, né? Os 3 primeiros filhos, eles já tiveram alguns problemas que talvez tenham tirado a confiança de Jacó. Rúben, com a concubina do pai, como foi lembrado aí pela Carol, e Simeão e Levi naquela história. E o Rúben no capítulo anterior falando dos filhos, né, dele, dando a vida dos filhos lá em fiança pela vida do Benjamim. Sim, mas talvez o pai não confie tanto em Rúben, por quê? Porque o Rúben já fez algo que não é correto, né? Ele teve relações com a concubina do pai. Sim. E Simeão e Levi, daquele episódio lá de Diná, do extermínio daquela cidade lá, né, de Siquém. Sim. Então, os 3 primeiros, os primogênitos, né, que seriam os principais responsáveis, eles já tiveram problemas e o pai não confia tanto neles assim. O quarto é Judá. Que até tem argumento pra não confiar também, dado aquela história lá da Tamar, né? Isso. Mas não é algo direto com o pai. Não é verdade.
É algo de errado que a gente vê de Judá ali, mas não diretamente com Jacó. Uhum. Judá estava até em outra região na época, tinha saído e tal, como a gente viu lá. Então talvez por isso Judá surja aqui, talvez, é uma conjectura, né? Você acha que é forçar muito a barra colocar o Judá aqui como um representante do que viria a ser Cristo, que inclusive é da linhagem dele, como substituto dos nossos pecados e tudo, para ele se colocar como substituto aqui na vida do Benjamim, ou é romantizar demais a coisa? Rapaz, eu sempre tenho muita cautela, né? Nessas coisas, porque eu acho que as pessoas às vezes elas forçam para caber significados, né? A minha tendência é olhar o seguinte: a não ser que seja muito claro, que a própria Bíblia ateste, ou que seja um símbolo, como que a gente viu lá, né, de Isaac e Abraão, muito evidente, que a própria história da igreja, os próprios intérpretes como um todo verificam isso, eu tenho muita cautela. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei se dá pra gente afirmar isso. Não, eu mencionei isso porque eu acho que eu li isso em algum lugar, mas é como você, eu sempre fico meio com o pé atrás. Eu acho que causa mais desserviços do que serviços para a evolução da nossa fé, a nossa religiosidade, ficar colocando esse quase misticismo, né? Ficar trazendo muita alegoria pro texto. Eu sou mais da escola, mais linha direta aqui. É interessante que Jacó tenta dar um migué no começo do capítulo, né? Ele vira pros filhos e fala, vão lá e compra mais mantimento. Ou seja, parece que ele já esqueceu. Né? Ele deu um migué no sentido de falar, vão lá e compre mais mantimento. Mas não tinha que levar Benjamim? E aí entra o diálogo com Judá. E Judá parece até um pouco firme aqui, né? Que ele diz, olha, se Benjamim não for, não tem como a gente ir. A gente não vai. Sem Benjamim não vai, por quê? Porque a gente vai chegar lá e não vai acontecer nada, né? Ou talvez a gente esteja até morto, né? Porque a gente era desconfiado de espião. A condição que o homem deu é trazer o irmão. Se a gente não leva, vai confirmar que a gente é espião. Talvez ele vai nos matar. Né? E engraçada a forma como ele fala de José, né? O homem. O homem falou que se não levar não vai ter nada. O homem disse. Eles não sabem, né? Eu acho que uma das coisas que acabou convencendo o Jacó aqui tá no verso 8, né? Ele fala, deixa o rapaz ir comigo e partiremos, do contrário, todos nós morreremos de fome. E aí o que eu queria destacar, e não apenas nós, mas também nossos pequeninos. Eu não fui atrás do hebraico aqui, mas eu fui de várias versões para entender se esses pequeninos aqui, ele tá tentando falar, não adianta nada você tentar proteger o Benjamim, que é o menor, né? Porque se você tentar proteger ele também vai morrer, se a gente não for para lá. Mas eu acho que não é. Pelo que eu entendi aqui, os nossos pequeninos são os netos do Jacó, né? Eu acho que na cabeça do Jacó pode ter aparecido essa, é verdade, o Benjamim morre se a gente não fizer nada, então não adianta nada tentar preservá-lo. A palavra ali é usada para criança, criancinhas, pequenininhos. Eu acho que tem a ver com os netos, mas eu acho, né, agora é só suspeita mesmo, que Judá tá falando, inclusive a sua criancinha aí. Então eu tive essa impressão mesmo. Eu também tive essa impressão, mas a palavra usada é para crianças, né, filhos pequenos. Uma coisa que eu achei interessante na leitura, lá no versículo 6, Jacó diz, né? Por que vocês foram tão cruéis comigo? Literalmente, vocês foram maus comigo? E aí os filhos respondem. Ele fez uma porção de perguntas sobre nossa família. A gente só respondeu. Mas não é verdade, né? Não sei se vocês notaram isso. No capítulo anterior, José não faz perguntas sobre a família. São eles que falam. Eu não tinha me ligado nessa. Porque eu li e falei, acho que não foi assim que aconteceu, né? José acusou eles de serem espiões. E eles usaram as respostas como defesa. Não somos. Né? Nós temos uma família, nosso pai já é velho, temos um irmão mais novo. Eles que deram com a língua nos dentes, como dizem por aí, né? Boca fechada não entra mosca. Mas aqui para argumentar com o pai e tirar talvez a responsabilidade deles, né? Eles falam, não, foi ele que perguntou. Mas não foi bem assim que aconteceu, né? Pelo menos não foi assim que foi relatado na Bíblia, né? Pode até ser que tenha sido a pergunta, mas não foi dita explicitamente aqui. Na narrativa do capítulo anterior não indica isso.
Mas faria todo sentido, pensando aqui, tentando passar um pano pros irmãos aqui, dado que o José conhece, enfim, é a família dele, né? Principalmente saber do pai do Benjamim, que o Benjamim é o irmão de sangue total dele e o pai dele, caramba. Faria todo sentido ele perguntar sobre um pai e sobre um outro irmão que deveria estar ali e não está. Ele não sabe se os irmãos também não mataram o irmão dele. Mas não tá no capítulo 42, de verdade. Bom, mas aí eles vão, né? E aí eu achei interessante que o Jacó, ele fala, ó, vocês vão, mas vocês vão levar mais dinheiro, porque eu não quero problemas, né? Eu achei isso interessante, né? Porque se fosse outra situação, eu ia falar, já que tá aqui, é meu, pronto, acabou, esquece, leva aí só a quantidade que você vai gastar dessa vez. O Jacó tinha ficado com medo também, né, Carol? Lembra? Não foi só os irmãos. Aí ele queria ter a garantia de que ele ia comprar o alimento, porque eles podiam falar, não, vocês já roubaram da outra vez, você acha que eu vou te dar um alimento? Eles tinham a questão de tentar trazer o Simeão de volta, né? E outra coisa que me chamou a atenção é que ele manda, além do dinheiro, presentes, né? E aí esse monte de especiarias e produtos da terra, que pelo que eu pesquisei não eram especiarias e produtos da terra que existia no Egito, era coisa que tinha só na região da Palestina ali. E outra coisa é que, apesar dos presentes em situações assim de encontrar governantes e reis serem algo bem comum, culturalmente falando, não devemos esquecer que eles estavam em época de seca ferrenha e de longo período já. Ou seja, mandar um presente de produtos da terra era algo muito mais importante, muito mais impactante, dado o período que eles estavam vivendo. Sim, e eram coisas caras, coisas de valor, alguns até importados, né, como a mirra, e eram presentes preciosos dados aqui para o faraó, né, com a intenção de conquistar o favor. E aí, o que a gente lembra? Que não é a primeira vez que Jacó faz isso. Ele já fez com Esaú, né? Exatamente. História com Esaú. Manda um monte de presente para Esaú para que daqui a pouco a gente vai se encontrar para ele não matar a gente. Então vocês vão e levam um monte de presente aqui para tentar conquistar o favor ali de Faraó e desse homem que está junto com o Faraó lá, coordenando todas essas coisas. Então vocês levem com vocês tudo aquilo que vocês podem dar, inclusive o dinheiro em dobro, né? Mas ele tá errado? Não tô falando que ele tá errado, tô falando que é a segunda vez que isso acontece. Eu tô perguntando isso, olha só, ontem aconteceu uma coisa muito engraçada na minha família. A gente tava voltando da escola de carro, hoje o Daniel tá com 5 anos. E aí, ele foi pedir alguma coisa pra Renata, não lembro o que era, mas era alguma coisa que ele queria pra ele. E aí ele começou a frase, mãe, como você é bonita, e não sei o que, fazendo todo um elogio e tal. E aí ele terminou, e o pedido dele não tinha nada a ver com o você é bonita e tal. E aí depois o Lucas, que tava do lado, falou, Dani, é errado você ficar elogiando e bajulando as pessoas. Bajulando, ele não usou esse termo, né, mas tô trazendo pra gente aqui. Elogiando e bajulando as pessoas pra você conseguir algum tipo de favor, alguma coisa que você quer. E aí a Renata ainda falou, filho, isso aí é feio e tal. Aí, deu uns 30 segundos, eu fiquei pensando, eu falei, será que é errado mesmo? Não é o que a gente vai, sabe? Aí surgiu a discussão no carro, foi muito legal a discussão que a gente teve e tal. E acho que tem níveis, né, de até onde e tudo. Eu acho que tem a questão de você demonstrar apreço, isso é uma coisa, não é errado, mas tem a questão da manipulação. Então, é isso que a Renata tava falando, não é pra manipular. Eu falei, não, mas quando você vai conversar com o seu chefe, ou quando você vai dar um feedback pra algum funcionário e você precisa dar uma puxada de orelha e tal, é sempre aquela história, eu já ouvi isso em curso, inclusive, um negócio de sanduíche, faz um elogio, depois faz a crítica, depois faz outro elogio, porque aí, sabe, cara, é a vida. Mas esse negócio da manipulação, e o Jacó é especialista nisso, talvez por isso eu tenha levantado a bola, porque eu também chamo, em certo sentido, Jacó, né? Esse Thiago. Mas assim, não sei se eu acho que talvez seja só esperteza. A gente tem as parábolas lá, onde uma delas, Jesus exalta aquele servo que ia ser demitido lá, né? Lembra? Que é uma parábola muito esquisita, onde a gente vai chegar nela. E que ele, com os bens do patrão dele, as dívidas que as pessoas têm com o patrão que vai demitir ele vai lá e renegocia pra menos pra ele se dar bem com as pessoas, sabe? Não é muito longe o assunto. E Jesus fala, ele foi esperto. Ele fez amizades no mundo, vocês
tem que trazer isso pro mundo espiritual de alguma forma, enfim. Eu acho que o cuidado é realmente esse. Do quanto é manipulação pecaminosa egoísta, Sim. pra eu me dar bem, né? E do quanto é apreço pelas pessoas. Genuíno, né? Genuíno, É. Bom, no caso, o Dani acha a Renata bem bonita mesmo. Ela é. Ele só lembrou disso antes de pedir o que ele queria. Com certeza. E aí a gente chega no último versículo, que eu acho interessante, depois do envio dos presentes, né, do dinheiro, caso tenha sido por engano, né, que eles mandaram o dinheiro de volta e tudo. Vai que, né? Vamos preparado para isso, que é a afirmação de Jacó, falando sobre o Deus Todo-Poderoso. Ele traz finalmente Deus pra história, né? Isso que me deu. Pô, até que enfim ele lembrou de pedir pra Deus alguma coisa aqui, né? Não, e é interessante o título que ele usa para Deus aqui, né? O Deus Todo-Poderoso, geralmente usado esse termo aqui, né? O El Shaddai, em situações onde o poder de Deus precisa ser demonstrado, né? Sim, então é uma situação difícil. Então que o Deus Todo-Poderoso dê misericórdia, né? Lhes conceda misericórdia quando estiverem diante daquele homem. Como a Carol já destacou, aquele homem é o José. Jacó não sabe, evidentemente, nem os irmãos, né? Mas daquele homem. E aí na versão na NVT, tem algo aqui que eu acho que não é a melhor forma, tá? Que eu acho que tem uma questão literária importante aqui. Que diz assim, para que ele liberte Simeão e deixe Benjamim voltar. Mas esse não é o literal do texto. Se você olhar versões como a atualizada, por exemplo, que é uma versão um pouco mais preocupada com a literalidade, né? Diz assim, Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso outro irmão e deixe vir Benjamim. Isso é o mais literal. Jacó não cita Simeão pelo nome. Mas tá na cabeça dele, né? Ou você acha que... Tá na cabeça dele, mas eu acho que tem uma questão aqui. Ele cita Benjamim pelo nome. Ele não cita Simeão pelo nome. Eu acho que tem uma questão aqui de valor e de importância também. Ah, do fato dele mencionar Benjamim pelo nome por ser predileto e não mencionar o Simeão pelo nome? Sim, eu creio que sim. Tá. Lembra do que já aconteceu. Eles voltaram com o alimento, passaram um tempo, a gente não sabe quanto tempo, mas passaram provavelmente um bom tempo ali e ninguém tá preocupado com o Simeão. Pelo que eles falaram aqui, dava pra ter ido e voltado 2 vezes. Exato. E é longe, né? Sei lá quanto tempo demora, mas... Talvez eles passaram um ano com a provisão de alimentos, a gente não sabe exatamente, mas ninguém se preocupou em buscar Simeão. A gente vai buscar Simeão se Benjamim tiver que ir lá com a gente. Não, Benjamim não vai. Esquece Simeão. Simeão ficou lá um período na prisão esquecido, literalmente esquecido. E é interessante que a Bíblia não menciona o Simeão, né? O sofrimento, nada. Não é a preocupação do texto, né? Não é a preocupação do escritor aqui, não é a preocupação nesse sentido do próprio Deus que revelou a palavra e mostrar o que estava acontecendo com Simeão. Mas a ênfase é, olha, tem um outro irmão lá. Imagine, né? As palavras saindo da boca de Jacó. Tem um outro irmão lá. Aproveita e irmãos busca falaram, ele. É mesmo, né? Não é que a gente tá com uma Não é que tem mesmo. Aproveita e busca ele, mas tragam Benjamim de volta. Então eu acho que tem uma diferença de importância dada aqui por Jacó novamente do favoritismo. A preocupação maior é em Benjamim. Tem um outro irmão lá, mas a preocupação maior é Benjamim. Então eu acho que literariamente tem até uma ênfase aqui ao não citar o nome de Simeão. Eu ia falar isso agora no próximo trecho, mas já que a gente mencionou bastante o Simeão, eu vou adiantar. Mas quando a gente lê a segunda parte, vai ratificar o que eu tô dizendo. Teve um desenho, acho que uma vez que eu vi, eu acho que é aquele da Disney. Mas enfim, é bem comum ter isso em histórias quando é adaptação pra infantil, né? Quando eles reencontram lá o Simeão, e o Simeão vai ser solto, a gente já sabe, no desenho eles falam, não, fiquem tranquilos, logo que vocês foram embora, eu fui solto. E eu lembro que eu vi esse desenho e falei, cara, eu não lembro disso na Bíblia, agora que a gente tá passando disso, não foi solto nada, né? Ele vai ser solto agora. Ele, eu acho que ficou preso esse período inteiro mesmo. É aquele jeito de minimizar a situação e tirar a parte ruim da história pra criança não ficar assim. Não contar que, ele morreu, ele foi morto. Não tem, não. Ele teve problemas. Romantizar, né? É muito triste isso, fazer isso com as crianças. Eu acho que as notícias ruins têm que chegar também, porque faz parte da escritura, né? Sim.
estamos prontos para seguir, não? Opa! Vamos lá. Então eu vou fazer a leitura a partir do verso 15. Então os homens pegaram os presentes de Jacó e o dobro do dinheiro e partiram com Benjamim. Por fim, chegaram ao Egito e se apresentaram a José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: Estes homens almoçarão comigo ao meio-dia. Leve-os ao palácio, mate um animal e prepare um grande banquete. O homem fez conforme José ordenou e os levou ao palácio de José. Quando os irmãos viram que estavam sendo levados à casa de José, ficaram apavorados. É por causa do dinheiro que alguém colocou de volta nos sacos da outra vez que estivemos aqui, disseram uns aos outros. Ele planeja nos acusar de roubo e depois nos prender, nos tornar escravos e tomar nossos jumentos. À entrada do palácio, os irmãos se dirigiram ao administrador de José e lhe disseram: Ouça, senhor, viemos ao Egito anteriormente para comprar mantimentos. No caminho de volta para casa, paramos para pernoitar e abrimos os sacos. Descobrimos que o dinheiro de cada um, a quantia exata que havíamos pago, estava na boca do saco. Trouxemos o dinheiro de volta. Aqui está. Também trouxemos mais dinheiro para comprar mantimentos. Não fazemos ideia de quem colocou o dinheiro nos sacos. Fiquem tranquilos, disse o administrador. Não tenham medo. Seu Deus, o Deus de seu pai, deve ter colocado esse tesouro nos sacos. Tenho certeza de que recebi seu pagamento. Depois disso, soltou Simeão e o levou até onde eles estavam. Em seguida, o administrador os conduziu para dentro do palácio de José, deu-lhes água para lavar os pés e providenciou ração para seus jumentos. Quando foram avisados que almoçariam lá, os irmãos prepararam os presentes para a chegada de José ao meio-dia. Assim que José chegou em casa, entregaram-lhe os presentes que haviam trazido e curvaram-se até o chão diante dele. Depois de cumprimentá-los, José quis saber: Como está seu pai? O senhor idoso do qual me falaram ainda está vivo? Sim, responderam eles. Nosso pai, seu servo, ainda está vivo e vai bem. E curvaram-se mais uma vez. Então José olhou para seu irmão Benjamim, o filho de sua mãe, e perguntou: Este é o irmão mais novo de que vocês me falaram? E disse a Benjamim: Deus seja bondoso com você, meu filho. Muito emocionado por causa do irmão, José saiu depressa da sala. Foi para o quarto, onde chorou. Depois de lavar o rosto, voltou mais controlado e ordenou: Tragam a comida. José foi servido em sua própria mesa e seus irmãos em uma mesa separada. Os egípcios que comiam com José, por sua vez, foram servidos em outra mesa, pois os egípcios desprezavam os hebreus e se recusavam a comer com eles. José disse a cada um dos irmãos onde deviam sentar-se e, para espanto deles, colocou-os ao redor da mesa em ordem de idade, do mais velho para o mais novo. Mandou encher os pratos deles com comida de sua própria mesa e deram a Benjamim uma porção 5 vezes maior que a dos outros, e eles comeram e beberam à vontade com José. Fico toda arrepiada. Uma pergunta que eu fiquei com dúvida e eu acabei não pesquisando. Antes de José ser vendido para os ismaelitas, Benjamim já tinha nascido? Eu não lembro. Eu acho agora. que já. Então Raquel já era falecida. Sim, sim. Bem perguntado, viu, Carol? A gente esquece essas coisas. É. Mas eu tô voltando aqui para confirmar. Isso acontece lá atrás. É Gênesis 35, que é a morte de Raquel. Uhum. Versículo 16. E no 37, os sonhos de José. Então, Sim. considerando que a cronologia tá certinha aqui, acho que ele viu o irmão, sim. Ah, tá. Sim, porque tem até uma nota meio cronológica no texto ali, né? 35:16 diz: Depois que partiram de Betel, rumaram para Efrata. Raquel, porém, sentiu fortes dores e entrou em trabalho do parto. Então, o texto indica quando foi. Eles estavam em caminho de Betel para Efrata e é lá que Raquel morre no nascimento de Benjamim. Então, o relato de José é posterior a esse. Certo. Talvez Benjamim fosse bem pequeno ainda, Sim. Uhum. mas o relato é posterior. Legal.
E aí nós temos a trama que José monta aqui novamente, né? O teste que vai ser montado, como a gente já viu lá no capítulo anterior. Uhum. Ele vê Benjamim e aí ele manda preparar um almoço. O que causa uma estranheza muito grande, né? Porque, lembra, eles já saíram com medo, Jacó ficou com mais medo ainda, eles ainda não tiveram a chance de se explicar pra ninguém. Ele falou, a gente vai ser preso agora, vamos falar antes, porque... Imagina, se eles falam, vocês estão presos porque roubaram, e aí depois eles contam a história, aí vão falar, estão inventando, né? Estão tentando falar qualquer coisa pra evitar a prisão. Então eles já se antecipam aqui. E eu sempre vejo esse texto com um negócio muito legal. Inclusive é uma das coisas que me fez falar em alguns episódios atrás que José estava preocupado em preservar as finanças da família, porque o administrador não só fala pra eles, não, fica tranquilo que tá tudo certo, mas ele insiste em falar, não, eu recebi esse dinheiro, não faz falta aqui na minha contabilidade. Ou seja, esse dinheiro foi pago por alguém e tem que ter sido o José, né? Não, e o interessante da palavra do administrador da casa é que ele fala, é o Deus de vocês, o Deus do pai de vocês que deve ter colocado esse dinheiro aí nos sacos que vocês levaram. É interessante saindo da boca do administrador da casa, né? O que me faz pensar que o José era uma grande referência, não dá pra dizer evangelística aqui, porque não tem Cristo ainda na história, né? Mas ele, do mesmo jeito que ele abençoava a casa lá de Potifar e tudo, e dava o testemunho de vida, o testemunho do seu Deus pras pessoas, eu acho que o administrador, que talvez seja o funcionário direto dele ali, também já tinha com certeza ouvido falar sobre o Deus de José a ponto de falar isso para os irmãos. É interessante que ser administrador da casa era o que José fazia antes, lá na casa de Potifar. Né? Era a posição que José exercia anteriormente. Né? E é muito interessante ver isso aqui no texto da boca do próprio administrador. Né? Mas o texto destaca justamente o que o Tan falou pra gente. Eles ficam apavorados, é o que o texto diz. Né? Quando eles são levados para o palácio do homem, para um banquete, eles ficam apavorados, ou seja, olha, isso aqui é uma armadilha. Na verdade, eles vão prender a gente, é por causa do dinheiro. Afinal de contas, ninguém oferece um banquete pra alguém que vem fazer uma compra, porque tá todo mundo de todo lugar chegando pra fazer isso, né? Ainda mais para hebreus, como você acabou de ler, que os egípcios desprezam e não comem junto. Então, não pode ser verdade isso aqui é uma armadilha, né? É verdade esse bilhete aqui? Acho que não, né? É muito bom pra ser verdade, né? E voltando pra esse negócio de Deus, é interessante porque eles estão super com medo aqui. Super com medo. E tanto que eles não percebem que, cara, olha, um egípcio acabou de falar do nosso Deus. E mais, José faz isso quando vai falar do Benjamim, né? Então José olhou no 29. Então José olhou para seu irmão Benjamim, o filho de sua mãe, e perguntou esse... blá blá blá, e disse a Benjamim, Deus seja bondoso com você, meu filho. É um egípcio, um governante egípcio, usando o termo Deus aqui para abençoar o irmão. Não cabe na boca de um egípcio, é isso que é a questão. E os irmãos estão tão atemorizados que eles nem percebem esses indícios aí de que, olha, tem uma coisa estranha acontecendo aí. Sim, apesar de que, como nós falamos no último episódio, inclusive, a palavra usada para Deus aqui é uma palavra genérica. Também? Não é Senhor, né, que é uma palavra lá da aliança, do Deus da aliança, é uma palavra genérica, é Elohim, né, usada em outros contextos também, não apenas em Israel, mas é interessante notar isso, e é quase uma resposta da oração de Jacó, né? Que o Deus Todo-Poderoso lhe conceda misericórdia quando estiverem diante daquele homem. Exatamente. E aí José fala, Deus seja bondoso com você, meu filho, e já libertou Simeão a essa altura, Simeão vai almoçar com eles também, então parece que é quase uma resposta da oração lá de Jacó, que Deus seja misericordioso, vocês consigam trazer o outro irmão de volta, junto com Benjamim, e é o que está mais ou menos acontecendo aqui. Isso, e o outro irmão depois no 23... Depois disso, soltou Simeão e o levou até onde eles estavam. Você tem acesso fácil aí ao texto original. Esse soltou, ele parece... Se eu não estou enganado, nas versões que eu vi, não está tão claro assim que ele soltou da prisão. A palavra fez sair. Provavelmente da prisão, trouxe fora, né? Em algumas versões mais antigas, né? Ou seja, ele tirou da onde ele estava. Eu acho que é uma alusão a sair da prisão mesmo. Então romantizou mesmo o desenho lá, hein? Cuidado, hein, galera. E é muito interessante como os irmãos de José são meio... Eu vou usar essa palavra, tá? Mas eu entendo o contexto. Mas eles são meio tapados, né? Porque
José bota eles ali na mesa, eles são hebreus, né? E os egípcios, né? Eles são... Não me toquem, né? Vocês são inferiores a nós. Mas eles sentam ali na mesa de José. E José coloca na ordem de nascimento, né? Então, Rúben... A primeira vez que eu tava lendo isso, Carol, eu sempre li esse texto pensando. Na minha cabeça, o cenário da sala era o José meio que na cabeceira, ele sentado ao longo da mesa, e os egípcios em outra. Pela primeira vez, e eu olhei várias versões... A impressão que dá é que são 3 mesas aqui. Uma só pro José, outra só pros hebreus e uma terceira pros egípcios. É isso, Sim, né? Exatamente. Exatamente isso. E aqui entra uma questão muito importante lá do Novo Testamento também. Né? Isso aqui é antigo, mas a gente vai ver isso muito no Novo Testamento, que é a questão do conceito da pureza para comer junto. O egípcio não come com o hebreu aqui. A gente vai ver lá no Novo Testamento que Jesus muitas vezes é acusado de comer com publicanos e pecadores. Uhum. É um problema essa questão de comer junto. Na nossa sociedade você não tem nada a ver, sabe? Você come com pessoas na mesma mesa que você nem conhece. Mais ou menos. Eu conheço gente que, você, sei lá, tem uma empregada doméstica, você come ali na cozinha, não fica junto com a gente. É um negócio meio né? triste, né? Mas não, tudo bem. Isso existe em alguns contextos por outra questão, não a questão deles aqui, religiosa, né? De pureza ou não. Mas a gente, por exemplo, tem praça de alimentação em shopping, todo mundo come praticamente junto. Isso, sim. verdade. Você vai comer na casa de uma pessoa que tem um outro convidado que você não conhece, você come junto com ele. Isso não é um problema na nossa cultura. Na cultura deles isso era muito problemático. Era uma questão que, por exemplo, se eu como com alguém que está impuro, eu me torno impuro. É um problema muito sério, religiosamente falando, cerimonialmente falando, moralmente falando. Então os egípcios não comem. E José não come com eles e não come também com os egípcios, por causa da posição muito pela deles. posição, né? Isso. Exato. Então tem uma questão que é muito forte naquela cultura, que é diferente da nossa. É a questão do não se contaminar. O que já choca um pouco mais aqui é o fato dos irmãos comerem a mesma comida da mesa do José. Coisa que também, pelo que eu entendi, não era comum. Não só isso. José está tratando eles com muita honra. Dá servos para eles lavarem os pés. É interessante que eles lavam o pé, mas não lavam a mão, né? Então José está tratando como convidado de honra. Sim. Que para eles é estranho, né? E eles ficam apavorados, como foi dito aqui, porque parece uma armadilha. Inclusive o Simeão que saiu da prisão, né? Imagina a cabeça do Simeão. Como assim sair da prisão? Agora eu vou vir sentar pra comer com quase faraó aqui. Exato. Então é algo muito estranho. Agora, a gente pulou algo aqui que é fundamental no texto. A prostrada dos dois aí. Né? Exatamente. As duas prostradas, né? Exatamente. Os irmãos se curvam diante de José mais 2 vezes. Isso vai continuar acontecendo, é uma ênfase, né? O sonho de José se concretizando. Mas a gente já foi uma vez no capítulo anterior e agora mais 2 vezes. Como a vida é irônica, né? Eles se curvam diante de José sem saber que é José. E a gente vai ver que mais pra frente na história isso vai acontecer ele já sabendo que era José. Mas aqui sem saber que era José, eles se curvam 2 vezes como um sinal de submissão mesmo, de honra, de respeito diante de José ali, do administrador, do homem, como eles chamam ali, do Egito. E aí tem outra coisa que me chama a atenção, um detalhe que é interessante. Porque José pergunta sobre o pai. O pai que vocês falaram, idoso, ainda está vivo? É a resposta deles. Sim, versículo 28. Nosso pai, seu servo. É a resposta dos irmãos aqui. É um indício do que virá, né? Então o sonho lá, apesar de Jacó não estar aqui ainda, mas o sonho lá de que Jacó, como servo de José no sonho lá também, e sai da boca dos irmãos. Nosso pai, seu servo, ainda está vivo e vai bem. E aí eles se curvam mais uma vez. Então é interessante que o sonho de José vai se concretizando em várias vezes aqui, né? Várias vezes ele vai se cumprindo no texto. E o José vai se segurando até quando ele não aguenta mais, né? Coitado. Deve ter sido emocionalmente muito forte, né? A coisa pra ele. Que é a segunda vez também, né? No capítulo passado ele também saiu pra chorar. Agora acontece de novo. Ele deve ter visto o Benjamim realmente muito pequeno, né? Como a gente já falou aí agora há pouco. Tanto que ele tem que até confirmar, esse é o irmão mesmo. Talvez ele não tivesse certeza de reconhecer o irmão. Mas, deve ter sido muito, muito emocionante pra ele. E aí, pra mim, o texto chega ao fim com o grande teste que José faz, né?
que já começa assustando os irmãos, colocando eles na ordem, né? Que, cara, não é 3, 4 que a chance é alta, né? Né? Um montão aí, uma galera. Novamente fala o espanto deles, É. porque José coloca em ordem de nascimento ali. Ele conhece, né? Ele sabe. Mas o teste maior é o Benjamim, né? Não tem como O teste dizer. maior é o Benjamim. Então ele dá a comida para todo mundo, mas a comida de Benjamim é 5 vezes maior. Uhum. Ou seja, o que José está fazendo? Eu estou dando preferência para Benjamim, como meu pai dava preferência para mim. Será que vocês vão fazer com o Benjamim o mesmo que vocês fizeram comigo? Nossa. Tá certo que eles talvez se amenizem um pouco, porque, enfim, eles estão diante de um governante do Egito aí, né? Não é hora de fazer bullying no irmão mais novo. Mas vai ter uma aparentemente... oportunidade daqui a pouco. Não vamos dar spoilers, mas daqui a pouco vai ter uma oportunidade deles se livrarem de Benjamim. Não, mas depois que rolou com o Jacó ali, cara, sem chance. A gente espera, né? É que a gente já sabe, né? Eu não espero nada, eu já conheço, né? O que eu achei bacana, não sei se bacana, mas o que eu achei interessante nesse texto é que, assim, claramente é um teste. Exatamente para o que o Thiago falou. Vou dar uma preferência, uma predileção muito evidente aqui, 5 vezes mais, para ver a reação deles. Só que a Bíblia quase deixa isso implícito, porque ela não dá um destaque, olha, e eles não fizeram nada. Só falaram que eles continuaram comendo e bebendo. A gente que intensifica esse teste na nossa análise do texto. E a gente vai ver que a partir do 44, nem vai voltar mais esse assunto, pelo menos do jantar, né? Então, mas sabe qual a impressão que eu sempre tive? É uma impressão muito mais inocente, do tipo, o que os irmãos de José estão vendo ali. Pô, ele queria conhecer Benjamim, porque ele queria que a gente provasse que a gente não era espião, entendeu? Então, já que a gente trouxe, a gente conseguiu trazer Benjamim, então realmente ele tá ali fazendo as honras. É a minha visão, entendeu? Foi a visão que eu sempre tive. Agora, que realmente José podia ter aí uma outra intenção do tipo, aqui ó, ele é meu favorito, o que vocês vão fazer? Eu acho que Pode é mesmo. ser. Pra mim isso é muito claro, principalmente do que vai acontecer no próximo capítulo, né? A gente não vai adiantar, mas no próximo capítulo, pra mim, o teste fica ainda mais evidente. E acho que não é só pra gente não, Thiago. 100% dos comentários que eu leio sobre isso, eles destacam isso sempre. Uns destacam uma coisa, outros destacam outra, pensando no capítulo inteiro, mas esse ponto todos eles destacam. Ou seja, pode ser que esteja todo mundo viajando junto, mas acho que não, né? Não, mas eu acho que o texto, apesar de não... Isso é característica de texto narrativo mesmo. Às vezes ele não afirma José está fazendo isso, mas ele mostra através das atitudes. Que está, né? Que está. Né? Para mim é muito claro. José está testando os irmãos para saber como que está à disposição dos irmãos com relação a Benjamim. E se eles mudaram, né, de alguma forma do que eles haviam feito com José antes de se revelar aos irmãos. Então tem todo um cenário, né, uma armadilha montada aqui, e os irmãos não tem como nem saber, eles nem sabem que é José, né? Pois é. Pois é. E mais uma vez o capítulo termina num lugar desgracento aqui da história. Não dá pra parar aqui. A gente tem o José aí chorando, super com vontade de se revelar, mas não se revelou ainda. Os irmãos estão lá, mas ainda estão no Egito, não sabe o que vai acontecer. E azar, parou o capítulo só no próximo agora. No próximo episódio. Mas é isso, espero que você ouvinte esteja gostando bastante, que a gente tá... Fica muito claro pra vocês, né? O quanto que a gente se diverte, o quanto que a gente aprende fazendo isso tudo aqui em trio. Faça isso também em grupo, você ouça esse episódio aí, combine com a família, com a igreja, com os irmãos, sei lá com quem. Ó, vamos ouvir, depois marcar uma conversa sobre isso, ou vamos ouvir junto, cada um ouve na sua casa e depois a gente conversa no WhatsApp, sei lá, invente o seu jeito aí. Mas a ideia é essa, dar uma ferramenta pra vocês brincarem aí com o texto bíblico e fazer com que o texto realmente entre no coração de vocês e vocês conversem sobre as escrituras. É uma das coisas mais gostosas que tem de ser cristão, é poder conversar sobre as escrituras. Graças a Deus a gente ainda vive num país que permite isso, né? Amém. Então vamos aproveitar. E se você quiser conversar com a gente, inclusive, com outras pessoas que você sabe, quer ter certeza que estão ouvindo aí o LBC,
A gente tem, sempre fala, o espaço lá no Telegram para você interagir com outras pessoas, com a gente também. É totalmente gratuito, basta instalar o aplicativo Telegram, se você ainda não tem, e acessar t.me/leitura bíblica comentada. Esse link vai te levar lá pro nosso grupo e aí a gente faz uma extensão do que a gente já faz aqui no LBC junto com você, tá bom? Eu também despeço mais uma vez, morrendo de vontade de concluir essa história aqui, mas vamos no passo nosso aqui, um capítulo por vez, que tá bem gostoso. Até mais. É isso aí, pessoal. Mais uma vez eu preciso agradecer a oportunidade de estar passando por essa experiência e aprendendo diariamente. Espero que você que nos ouve possa estar aprendendo. Lembrando que a leitura bíblica, né, não deve acontecer aqui só com a gente, né? Espero que você tenha aí sua leitura diária, porque é muito bom aprender com a palavra. Então, muito obrigada e a gente se ouve no próximo episódio. Valeu, pessoal, muito bom estar com vocês novamente. Para você que está acompanhando aí os episódios assim que eles saem, vocês vão ter que aguardar aí a expectativa. Como as séries antigas, aguardar uma semana para sair um novo episódio, não maratonar tudo de uma vez. Isso. E a gente volta no capítulo 44 aí para continuar essa história tão interessante. Eu só espero que você, ouvinte, não seja igual a minha esposa Renata, que tem um seriado bom aí que tá saindo um por semana? Tem. Eu não vou ver enquanto não chegar no último episódio, porque aí depois eu vejo tudo de uma vez. Tudo de uma vez. Isso aí. Beleza, tchau, galera.